Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Secretária de Estado do Tesouro, Maria Luísa Albuquerque. E, de acordo com o relatório do IGCP, as 14 empresas públicas classificadas e não reclassificadas, referidas nesse relatório, detinham em 28 de setembro de 2012 uma carteira de contratos SOP com um valor de mercado negativo de 3.142 milhões de euros. Qual o valor do mercado desta carteira, destas empresas, em junho de 2011 e como é que este valor de mercado evoluiu desde então? Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Secretária de Estado, não foi isso que eu lhe perguntei. Eu disse-lhe que em 28 de setembro de 2012 o valor de mercado era 3.142 milhões de euros. Nessa altura, nenhum destes 51 contratos tinha sido fechado. Estavam todos vivos. E esses contratos que estavam vivos em 28 de setembro de 2012 também estavam vivos na altura da tomada de posse do Governo. E é relativamente a este universo de contratos que são referidos no relatório da IGCP, vivos na tomada de posse do Governo, vivos a 28 de setembro, alguns já foram fechados, mas nesse período, como é que evoluiu o seu valor de mercado, desde a tomada de posse até 28 de setembro? Sr. Presidente, num documento relativo à contratação da Storm Harbor como consultora da IGCP, datado 3 de setembro de 2012, afirmava-se relativamente às empresas públicas reclassificadas o seguinte, e passo a citar: a elevada degradação do valor de mercado das carteiras de derivados e a expectativa que este valor se continue a agravar a um ritmo acelerado impelem a IGCP a encetar esforços negociais com vista à reestruturação e simplificação destas transações com caráter de urgência. Sublinho, com caráter de urgência. Estávamos em setembro de 2012. O que é que o Governo fez concretamente desde a sua tomada de posse até hoje? E pedia-lhe não uma resposta vaga, como já foi dada anteriormente, mas que detalhasse da seguinte forma: no dia tanto tal ou no mês tal tomei conhecimento da situação, no mês seguinte dei indicação para se fazer isto, no outro mês isto, e desde essa altura até agora todos os passos que revelem, que mostrem que este assunto foi tratado de uma forma urgente, se é que foi. Sra. Secretária de Estado, basicamente, desde que o Governo tomou posse até agosto de 2012, a única coisa que se fez foi alterar os estatutos do IGCP. Confirma isto? Sra. Secretária de Estado, mas pela sua descrição, eu só posso concluir que tudo isto foi tratado a passo de caracol. E como nesse período o valor de mercado da carteira se degradou 1.500 milhões de euros por dia, dividindo pelo período a que estamos a considerar, houve uma degradação da carteira de 4 milhões de euros. Portanto, enquanto se fazia todo este trabalho calmamente, ao longo de mais de um ano, o trabalho preparatório, o valor de mercado desta carteira das empresas públicas ia-se degradando diariamente 4 milhões de euros. Resulta de uma aritmética simples. Uma outra questão ainda sobre estes procedimentos. Em janeiro de 2009, o IGF concluiu um relatório à dívida das empresas públicas. Depois temos em fevereiro de 2013, no dia 22, a IGF é mandatada para uma nova auditoria às empresas públicas. Porquê tão tarde? Sra. Secretária de Estado, a Sra. Secretária de Estado quase que disse que teve que começar o trabalho do nada, portanto que não vinha nenhum trabalho feito nesta área durante o anterior Governo. É isto que quer dizer? A Secretária de Estado, durante este período, o Grupo Parlamentar do PCP questionou várias vezes o Governo sobre estas questões do SWAP. Porquê é que as nossas perguntas nunca foram respondidas? Secretário de Estado, face às suas explicações, eu mantenho aquilo que disse anteriormente, que entendemos que o Governo tratou deste assunto a passo de caracol. E a Sra. Secretária de Estado disse há momentos que o que é identificado mais cedo tem menos prejuízos. O facto do Governo ter demorado tanto tempo a atuar nesta matéria tem prejuízos, e os prejuízos são da responsabilidade do Governo. A Sra. Secretária de Estado tem falado muito da evolução das carteiras, umas no sentido positivo, outras no sentido negativo. Foi disponibilizada esta comissão de inquérito informação relativamente a 51 contratos SOP de 7 empresas públicas com 7 bancos. Apenas me refiro a estes, porque são os únicos que nós temos na nossa posse a informação e os despachos relativo ao fecho e encerramento dos contratos. Sra. Secretária de Estado, quando olho para estes documentos, apenas vejo aqui um banco que entregou, pagou dinheiro a uma empresa pública, 8,5 milhões de euros. Todos os outros, todas as outras empresas públicas pagaram aos bancos. Se somarmos isto tudo, o saldo é 818 milhões de euros. Ou seja, durante o mês, desde março a junho,
foi transferido das empresas públicas para os bancos 818 milhões de euros. A senhora Secretária de Estado já disse que não houve perda nenhuma para os contribuintes. Se eu não percebi sinceramente, pedia que me explicasse outra vez, devagarinho, para ver se eu consigo entender. Isto aqui são as empresas públicas. Isto aqui são os bancos privados. Entre março e junho, daqui para aqui foram transferidos 818 milhões de euros. Os bancos privados ficaram mais ricos, 818 milhões de euros, as empresas públicas ficaram mais pobres, 818 milhões de euros. Não houve perda para os contribuintes, não houve prejuízo para os contribuintes, Sr. Secretário de Estado. Pegando aqui num despacho à sorte, diz: no dia 13 de junho, o Metro de Lisboa terá que pagar ao JP Morgan 95 milhões de euros. Somando todos estes valores, obtemos 818 milhões de euros, entre março e junho. O que a Sra. Secretária de Estado afirma é que, entre março e junho, algures neste período, estes bancos, estes 7 bancos, entregaram ao IGCP 818 milhões de euros, anulando este valor que os bancos entregaram, que as empresas entregaram aos bancos públicos. Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Secretária de Estado, nós temos informação detalhada sobre os montantes que cada empresa pública entregou a cada banco. Na informação enviada à Assembleia da República não há informação sobre os montantes entregues por cada um dos bancos, que a senhora referiu, ao IGCP e os valores referentes. A senhora Secretária de Estado está disponível para entregar a esta comissão essa documentação que explicite o que cada banco deste universo de bancos que estamos a falar entregou ao IGCP, quando e que montantes? Sra. Secretária de Estado, agora sobre a negociação para o fecho destes 51 contratos. E continuo-me a referir aos 51 contratos, são aqueles cuja informação está disponível na página da Comissão de Inquérito. 51 contratos SWAP relativos a 7 empresas públicas e a 7 bancos. De acordo com a informação cedida à Comissão, disponibilizada à Comissão, o valor de mercado no momento do fecho, em alguns casos, a 31 de dezembro de 2012, era de 1.180 milhões de euros e os contratos foram encerrados por, como já referi, 118 milhões de euros entregues aos bancos. Isto representa uma taxa de 70%. Do valor de mercado no momento do fecho, que era de 1.180 milhões de euros, para estes 51 contratos, representou um pagamento destas empresas aos bancos privados de 818 milhões de euros, uma taxa de 70%, a que a Sra. Secretária de Estado já se tem referido como um desconto de 30%. E o que eu lhe pergunto é se considera esta negociação aceitável para valores tão elevados de uma taxa de transformação de perdas potenciais em perdas reais. Eu recordo que, para os bancos, a expectativa de recebimento em cada momento é sempre de 100%. Existem contratos assinados, a expectativa de recebimento é de 100%. Obrigado, Sr. Presidente. Voltaremos a esta questão na segunda ronda. Agora queria colocar a questão relativamente à REFER. No período em que a Sra. Secretária de Estado foi diretora do Departamento de Gestão Financeira desta empresa, foram subscritos 5 contratos SWAP e 2 deles aparecem identificados no relatório da Storm Harbor como problemáticos. É-lhes atribuído grau 3 e 4 de complexidade / risco numa escala de 1 a 5. Portanto, são contratos de elevada complexidade e risco. Diz este relatório, ainda da Storm Harbor, que os SWAPs de grau 1 e 2 podem ser mantidos, mas os 3, 4 e 5, incluindo, portanto, aqueles que a Sra. Secretária de Estado na altura subscreveu na REFER, devem ser eliminados por envolverem demasiado risco, e estou a citar numa tradução livre do relatório. E, portanto, Sra. Secretária de Estado, não compreendemos como é que pode dizer que não subscreveu SWAPs complexos, quando é o próprio relatório da Storm Harbor que identifica esses relatórios como complexos. E perguntava-lhe então se, assumindo isto e concordando com esta classificação da Storm Harbor, se considera normal que possa ser mantido em funções no Governo, quando para outros secretários de Estado, que também subscreveram SWAPs complexos e de elevado risco, foram demitidos exatamente por esse motivo. Presidente, a Sra. Secretária de Estado afirmou que as perdas das empresas públicas com os SWAPs foram compensadas com ganhos do IGCP em operações com os mesmos ou outros bancos. A Sra. Secretária de Estado, e vou insistir nessa questão, está a misturar alhos com bugalhos para esconder a verdade.
A verdade é que as empresas públicas perderam com os swaps encerrados entre março e junho mais de 800 milhões de euros. E os ganhos que a Sra. Secretária de Estado fala não têm nada a ver com isto. Resultam do cancelamento de derivados da dívida pública que o GCP tinha com os bancos privados, os mesmos ou outros. Ou seja, as posições positivas nos derivados da dívida pública foram usadas para pagar à banca swap tóxicos. E esta é que é a verdade. E isto lesa, obviamente, o contribuinte. E não podemos misturar isto tudo para concluir, como a Sra. Secretária tentou concluir, que não houve perdas para os contribuintes. Outra questão. Eu gostava de perguntar, Sra. Secretária de Estado, que tipo de swaps é que o GCP, ou seja, a República, contrata na gestão da dívida pública? Contrata, por exemplo, swaps do tipo Quantum Range Accrual, classificados pela Storm Harbor com grau 4 de complexidade / risco? Ou contrata, por exemplo, swaps do tipo Steepener Range Accrual, de grau 3 de complexidade e risco, conforme a Storm Harbor? E refiro estes dois tipos porque são os swaps que foram contratados pela Refer quando a Sra. Secretária de Estado tinha responsabilidades de gestão financeira nessa empresa. A Sra. Secretária de Estado disse que não eram problemáticos estes dois tipos de swaps. Bem, então, se não são problemáticos, suponho que a Sra. Secretária de Estado recomendaria ao IGCP que utilizasse este tipo de instrumentos na gestão da dívida pública. Recomendaria ou não? Uma outra questão. Afirmou que estes dois swaps contratados pela Refer, classificados como complexo / de risco, não são problemáticos. Mais uma vez está aqui a brincar com as palavras, porque o que a Storm Harbor disse claramente é que estes dois swaps são complexos, de elevado risco, e recomendava a sua eliminação. Para cancelar um destes swaps, a Refer teve que pagar à JP Morgan, no dia 13 de junho, 21 milhões de euros. Pergunto-lhe, Sra. Secretária de Estado, se esta perda de 21 milhões de euros é ou não problemática. É dinheiro dos contribuintes. É ou não problemática 21 milhões de euros pagos assim a este banco no dia 13 de junho para cancelar um swap que a Sra. Secretária de Estado diz que não é problemático, é normal, até podia ser utilizado normalmente em todas as situações. Outra questão. Até o fecho destes 51 contratos de que temos informação na Comissão custou aos contribuintes até o momento 800 milhões de euros. As perdas potenciais referidas na documentação, na data do fecho, eram de 1.150 milhões de euros. Ou seja, com esta negociação, o Governo transformou 70% das perdas potenciais em perdas reais. Perante isto, só posso considerar que esta negociação é desastrosa. E a Sra. Secretária de Estado disse uma coisa extraordinária, se já nem reparou no que disse. Disse a propósito disto, numa questão que lhe tinha colocado anteriormente, que os bancos tinham a expectativa de reaver mais dinheiro, de ficar com mais dinheiro até ao valor do mercado. Eu recordo que para os bancos a expectativa de recebimento em cada momento é sempre de 100%. Existem contratos assinados, a expectativa de recebimento é de 100%. Os bancos podiam ter essa expectativa, mas eu pergunto se a Secretária de Estado do Governo nunca tem em conta as expectativas dos empregados ou dos trabalhadores destas empresas que fizeram contratos swaps. Aí esse corta a eito, mas com a banca é preciso ter em conta as expectativas. A banca não pode ter as suas expectativas frustradas, coitadinha, e portanto o Governo garantiu que daquilo tudo recebiam 70%. 70% das perdas potenciais transformaram-se para a banca em ganhos reais. Isto não serve o interesse dos contribuintes, isto serviu sim, esta negociação, o interesse da banca, que com certeza terão aberto muitas garrafas de champanhe desde março até junho. E agora, para finalizar, se o Sr. Presidente der uma tolerância, que deve 20 segundos, um dos bancos com quem o Estado negociou foi o JP Morgan, que acabou por receber a quantia de 304 milhões de euros pelo cancelamento de 3 operações. É de conhecimento público que este banco foi escolhido para assessorar o Governo na privatização do CTT. Esta escolha foi um elemento presente nas negociações para o cancelamento das operações swap, sim ou não? Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pedi a palavra porque queria colocar uma pergunta que já tinha colocado anteriormente, mas à qual a Sra. Secretária de Estado não respondeu e, portanto, eu volto a insistir nesta pergunta, esperando desta vez ter uma resposta. E a pergunta é: que tipo de contratos swaps é que a República, a IGCP, utiliza na gestão da dívida pública? Mais concretamente, se a IGCP utilizou ou utiliza contratos swap de grau 3 ou 4,
complexidade / risco, como aqueles que foram utilizados na REFER, na altura em que o Sr. Secretário de Estado exercia lá funções. E perguntei também se, tendo considerado que esses contratos não eram problemáticos, eram complexos, associados a algum risco, mas não eram problemáticos, se recomendaria ao IGCP que utilizasse swaps desta natureza na gestão da dívida pública portuguesa. Portanto, fiz-lhe esta questão, pedi-lhe então agora uma resposta. Queria também, só para terminar, levantar a seguinte questão, voltar a esta questão. A Sra. Secretária de Estado diz que os bancos tiveram prejuízo porque deram 30% de desconto. E nós entendemos que isto foi uma renegociação desastrosa e entendemos que o argumento da Sra. Secretária de Estado não é válido, e não é válido por um motivo simples. É que os contratos swaps, muitos deles, eram contratos especulativos. E, portanto, a banca está a dar um desconto sobre um preço especulativo. E, portanto, isso não representa prejuízo para eles, representa uma perda para o Estado. E permita dar um exemplo muito simples, porque eu não sou economista, portanto vou tentar um exemplo do dia a dia. Imagine o Sr. Secretário de Estado que eu lhe quero vender esta caneta e o preço real é €1. Eu especulo com o preço e peço-lhe 5 euros. O Sr. Secretário de Estado acha caro e o magnânimo concede um desconto de 30%, em vez de 5 euros paga 3,5. A Sra. Secretária de Estado acha que fez um grande negócio ou que foi enganada. É isto, deste ponto de vista, que nós analisamos estes negócios que foram fechados agora com estas empresas. Com preços de valores de mercado especulativos, a Sra. Secretária de Estado aceitou um desconto de 30% e mesmo depois de aplicado o desconto ainda pagou muito mais do que aquilo valia. Obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. Agora